Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Já sabem que sou Bruno Francisco e estou aqui para falar com vocês sobre aquilo que é a atualidade do Benfica. Portanto, hoje acordamos todos com uma notícia do Record, que o Benfica voltou a olhar para Sudakov, do Shakhtar. Esta notícia agrada, diria que a toda a gente, ou praticamente toda a gente. É um craque ucraniano, tem 22 anos, está quase a fazer 23. Muitos podem perguntar aqui a questão de porque é que Sudakov, se é um craque, porque é que ainda está no Shakhtar. A verdade é que é um jogador que é caro, é um jogador que também passou aqui por um período da guerra da Ucrânia, ainda para mais o Shakhtar é uma do Shakhtar Donetsk é uma das regiões mais afetadas pela guerra também, portanto tudo isto, ele já foi muitas vezes associado a clubes grandes como o Arsenal, etc, mas acaba por ir, ou acabou por ficar no Shakhtar. Também estamos a falar de alguém que tem 22 anos, portanto fez agora a temporada, enquanto que até agora era um jovem talento, mas com pouco golo, pouca assistência, fez agora na passada temporada a sua maior temporada a nível de números. Portanto, é nesta altura que se vê se vai ficar ou não no Shakhtar, é neste mercado. E o Benfica já tinha, pelo que vai sendo nas notícias, abordado aqui o Sudakov algumas vezes. É um jogador caro, o Benfica foi destino, foi pondo outros alvos à frente e agora parece que, pelo menos o Record, dá a entender que o Benfica vai avançar para Sudakov. Dois pontos prévios para este vídeo. No fim, tenho aqui um gráfico para vos mostrar de maneira que ele pode enquadrar aqui no Benfica. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que este não é o vídeo que eu faço tradicionalmente no canal do Visão Vermelha, com a análise ao reforço. E esses vídeos eu faço, já sabem, quem me acompanha do Visão Vermelha já sabem que eu faço quando ele está nas capas todas ou é abordado na televisão. Não basta um rumor ou não basta uma capa ou não basta uma linha no Twitter para fazer, senão não fazia outra coisa. Então, se o rumor se adensar, então eu falarei então sobre Sudakov no Visão Vermelha, como é habitual, com todos os dados e todas as estatísticas. Portanto, queria-vos também pedir para subscrever aqui o canal, que este se calhar ainda não subscreveram, e então queria-vos pedir essa ajuda. Caso contrário, se já tiverem subscrito aqui o canal, é só clicar aqui em baixo no like ou comentar a vossa opinião sobre Sudakov. Na minha opinião, é um jogador que faz todo o sentido para o Benfica. É um 10 moderno, um 10 que, não, obviamente, não é um bicho de trabalho, e eu digo sempre isto, obviamente, sendo um jogador de ataque ao último terço, sendo um jogador de chegada e de finalização e de drible e desconcertante, não vai ser, obviamente, um bicho defensivo, mas é alguém que tem uma boa reação à perda e não se nega aqui a trabalhar. Eu diria que, e como falei no vídeo anterior, aqui há 2 dias, Richard Rios ia crescer bastante com a chegada de um 10 criativo, e aqui um 10 criativo pode ser, por exemplo, o Sudakov, porque é um jogador que tem transporte de bola, é um jogador que fisicamente é forte para aguentar as cargas, é um jogador que tem drible e por isso acho que o Benfica faz muito bem apostar aqui no Sudakov. Além disso, também desequilibra em condução e sendo Lage aqui um adepto daquilo que é transições rápidas, e Bruno Lage tem funcionado muito com transições no Benfica, sendo adepto de transições, Sudakov também pode ser um jogador válido, é um jogador que também consegue ganhar metros em condução, ou seja, eu diria que um meio campo com Rios se calhar a descair mais para a direita, que é onde ele se sente mais confortável. E com aqui o Sudakov a descair mais para a esquerda, que é onde ele se sente confortável também, a chegar perto do avançado, mas a partir muitas das vezes da meia esquerda, o Benfica fica aqui muito bem servido com o Sudakov. Agora, este negócio é viável para o Benfica? A questão é que o Benfica já quis dar 35, 37 milhões com bónus, isto a considerar os bónus, ok? Por o Amorra, que parece que o negócio pode ter caído nas últimas horas ou nos últimos dias, parece que caiu. Portanto, isto acaba por ser aqui uma questão muito interessante porque Sudakov também não vai sair abaixo dos 30, ou pelo menos é isso que se noticia lá por fora, cada vez que há interesses em Sudakov, mesmo cá agora em Portugal. Toda a gente fala em 35, 40 milhões e eu não sei se o Benfica tem essa capacidade financeira, mesmo que venha a vender o Arthur Koglu, que também parece que já não vai, parece que vai ficar, as últimas notícias também é nesse sentido, mesmo que se venda aqui o Florentino, que tem sido associado a muitos clubes, parece-me que o Benfica só poderá avançar para Sudakov se lhe correr bem então o play-off com o Fenerbahçe e aí uma venda de alguém que esteja no Benfica atualmente e uma entrada na Champions pode fazer aqui um bolo financeiro que permita trazer um jogador que já não vai ter um salário baixo, porque a verdade é que se o jogador quiser entrar numa equipa de meio da tabela na Premier League, vai entrar, portanto os salários que ele tem acesso já são elevados para a realidade portuguesa.
se quiser, e já não vai ser barato também na aquisição. Portanto, se ele vier para Portugal, vai ser para ser um jogador muito bem pago e para ter uma ascensão rápida para um campeonato de topo. Mas isto é o custo, tal e qual como o Enzo Fernandes, por exemplo, que quando o Benfica traz um jogador que é claramente de nível superior à nossa liga, o Benfica sabe que traz esse jogador para Portugal, mas é para rentabilizar durante uma época e meia, duas no máximo, e depois vender. Porque os jogadores vêm para cá e isto custa a muitos benfiquistas. Eu também não gosto desta ideologia, atenção, eu também não gosto, é um ponto prévio que eu faço já, um disclaimer que eu faço já, de o Benfica ser um clube trampolim. A questão é que a ideia que dá é que o Benfica está a vender isso muitas vezes aos jovens, ou seja, o Ivanovic também chegou agora ao Benfica, também é um avançado, um dos melhores avançados sub-21 da Europa, e também chegou ao Benfica a dizer que depois quer dar o salto para, lá para fora. O Enzo Fernandes teve o mesmo discurso também, portanto, a ideia que dá é que o Benfica convence dessa maneira ao jogador. Sabem que o Benfica é um clube que faz grandes vendas para o estrangeiro, tem acesso ou é um clube muito vigiado pelos grandes tubarões da Europa, que coloca lá, ainda agora este mercado foi o Carreras para o Real Madrid, e os jogadores veem isso, e depois o Benfica alicia com esse argumento, no sentido em que vens, fazes uma grande época, és vendido depois para a elite do futebol europeu. A mim, eu prefiro que o Benfica não fosse trampolim, preferi ficar sempre com os melhores, obviamente, mas também diria que se o jogador for vendido por 50, 70, 80 milhões depois futuramente, significa que o Benfica também teve aqui rendimento esportivo e que o Benfica teve aqui uma capacidade de escolher um bom jogador que teve uma grande performance ao longo da temporada. E, portanto, o jogador sabe que também se vier apenas a pensar no salto e se não render, também sabe que não vai haver interessados depois no final da época. Portanto, eu acho que é aqui uma situação que tem que se lidar, ou seja, para trazer estes grandes talentos que já têm acesso à Premier League, tem que se aceitar esta questão de quererem dar o salto em pouco tempo. Agora, isto parece-me ser um jogador que é o caso perfeito para apreciarmos, porque é um jogador, lá está, com grande condução, um jogador forte, um jogador com golo, um jogador com assistência, boas decisões, capacidade para jogar entre linhas, em transição, muito completo, deu agora o seu salto qualitativo, explodiu na última temporada, portanto eu diria que o Benfica tem aqui uma ótima escolha, caso seja a escolha, porque assim, se vamos pegar na notícia do Record que o Benfica voltou a olhar para Sudakov, também podemos pegar na notícia do Record há uma semana atrás em que dizia que Sudakov não estava nos planos do Benfica. Portanto, às tantas é só jornalismo. Estamos só aqui a comentar um possível interesse, um possível rumor, uma possível notícia do jornal Record, que umas vezes vai tanto bem informado, coisas dentro do Benfica, outras vezes nem tanto. Veremos como é que vai ser o caso desta notícia de mercado, mas eu gostava imenso de Sudakov. Então o gráfico que eu vos tinha prometido vem aí. Então, eu não sei se muitos de vocês conhecem aqui esta página, digamos assim, do Twitter. Já agora é onde eu comento mais, portanto, se gostarem podem lá ir seguir, se usarem essa rede social. Mas não sei se conhecem aqui o Invader Stats, que é uma página, no fundo, que pega nas estatísticas que foram o jogo do Benfica, o jogo coletivo, as estatísticas do clube, não dos jogadores individualmente, ou seja, o Benfica jogou de certa forma e depois faz aqui o transfer para as estatísticas do jogador e faz aqui um rácio entre as duas coisas para ver se o jogador se enquadra ou se não enquadra naquilo que o Benfica procura ou naquilo que o Benfica costuma jogar. E eu diria que estas são muito positivas. Volta e meia existe ali um ou outro vermelho, mas aqui acaba por não existir. O vermelho significa que é um número que não se enquadra naquilo que o Benfica procura. Agora reparem que o Sudakov é um jogador que tem praticamente tudo a ver. Significa, lá está, que é um jogador que é um match perfeito, encaixa perfeitamente naquilo que foi o jogar de Bruno Lage na temporada passada. Podem ver aqui a questão física bastante positiva, 7.85 é de 0 a 10, portanto estamos a falar aqui de uma média bastante alta, quase 8, fisicamente é um jogador forte, depois participação defensiva normal, um jogador de ataque, ou seja, aliás, ter perto de 5 já é uma ótima média para quem se preocupa mais em atacar do que defender. Ele já agora tem 1,77m e é um jogador que, apesar de ser destro, ou seja, apesar de usar preferencialmente o pé direito, daí ele jogar da esquerda para dentro muitas das vezes, ele não é um extremo esquerdo, ok? Não viria, digo eu, não viria para substituir Sheldon ou Aktürkoğlu, mas para jogar atrás do ponta de lança. Ele gosta de partir mais da meia esquerda para dentro, ok? E aí
como podem ver aqui, é alguém que também usa muito bem o pé esquerdo. Podem ver, porque diz ali ambos os pés, logo por baixo do 1,77 m. E se forem ver alguns vídeos dele, já agora se tiverem curiosidade, veem que ele também tem essa facilidade em jogar com o pé menos forte, digamos assim, que é o esquerdo. Depois, até jogo aéreo tem, lá está, apesar de ter menos de 1,80 m, é um jogador que se dá ao jogo aéreo, ao duelo aéreo. Qualidade de passe, qualidade ofensiva, um jogador muito criativo, ou seja, lá está aquilo que eu estava a dizer, na assistência, no passe, no drible. Também cria muitas oportunidades de gol, não só para ele, como também para os colegas, e também tem qualidade, ou exibiu qualidade de finalização na última temporada, porque até há bem pouco tempo não tinha exibido assim tanto. Marcava alguns golos, nada de muito relevante, agora sim é um jogador que parece que explodiu também a esse nível. Portanto, eu diria que se o Benfica quiser abrir os cordões à bolsa e se tiver 35 milhões ou 32, como víamos ali, que é o valor do transfer market, ou 40, que é o Shakhtar pede, já sabemos que isto depois é uma negociação, pode ser mais para cima, mais para baixo, mas se o Benfica realmente tiver necessidade, ou se sentir necessidade, se o Benfica tem necessidade de um criativo, ok? Isso é ponto assente, toda a gente vê isso. O Benfica precisa mesmo de um criativo, mesmo de um 10, mesmo de alguém que joga nas costas da ponta de lança. Mas se o Benfica sentir necessidade de pagar muito para ter esse jogador pode ser Sudakov perfeitamente. Muito mais do que Amorá. Muito mais do que Amorá, porque o Sudakov dá mais ao jogo. É um jogador que se envolve muito mais e não precisa de jogar sempre em transição como o Amorá pede. Portanto, diria que o Benfica tem aqui uma ótima solução. Fiquem aí para mais conteúdos. Já agora subscrevam um comentário, like e estamos aí para mais vídeos. Até breve.